No Brasil, aproximadamente 55% dos partos realizados no país são cesáreas. É a segunda maior taxa do mundo, atrás apenas da República Dominicana. Se considerarmos a realidade no sistema privado de saúde, essa proporção pula para 86% de cesáreas, enquanto que a OMS recomenda 15%. Violência obstétrica é o ato que provoca danos físicos ou psicológicos à mulher, praticados por profissional de saúde ou de outras áreas. Dados da Fundação Perseu Abramo mostram que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência obstétrica no Brasil. Violência obstétrica atinge cerca de 45% das mulheres na rede pública brasileira. Esses dados mostram de maneira nua e crua como a sociedade em geral, não só brasileira, ainda tem uma cultura muito cesarista, se espelhando em antigamente fatos de que só pessoas ricas e com posse conseguiam ter acesso à cesárea, e tendo acesso à cesárea hoje acreditam que é uma conquista, que é uma coisa boa. Mas quando o casal começa a pesquisar mais a fundo, ele vê que não é bem assim. E foi assim, pesquisando mais a fundo, que conhecemos a Tayana, uma cearense, enfermeira obstetra e doula, técnica de enfermagem, graduada em enfermagem pela UFPB, com o TCC O Cuidado Prestado por Doulas em uma Maternidade Pública, O Olhar das Puérperas. Mãe do Enzo Samuel, já foi doula comunitária, ela já foi presidente da Associação de Doulas do Estado da Paraíba, instrutora na Gentle Birth Brasil, educadora perinatal, atende na clínica Cuidar em João Pessoa e é parte do projeto Coletivo Ciclos, formada em teologia, cristã. Foi a nossa enfermeira obstetra que se doou ao máximo, presente no nosso parto, mesmo pouco depois de ter feito uma cirurgia na coluna. Ufa! Essa é a Tayana Jovino, excelente profissional da área da saúde, e hoje nós vamos entrevistar no primeiro vídeo, no primeiro podcast do canal Papai Sereno. Sejam bem-vindos. Queria começar falando contigo, foi bem do começo, né? Que a gente estava meio perdido, questão de encontrar um obstetra que fosse nos dar um suporte para parto humanizado, que a gente tinha, ele era um pouco meio relutante com isso. Ele até teve uma frase, né, mulher? Que ele falou, se na sala de parto tem a equipe médica, tem eu como médico, pra quê uma outra profissional, uma enfermeira obstetra / doula? Pra quê? Não é necessário. Aí, como a gente tinha assistido aquele filme, como é que é o nome? O Renascimento do Parto. Isso. A gente acabou que a gente começou a se informar um pouquinho, ter um arcabouço maior de informações. E aí que a gente viu a necessidade de não apenas buscar um novo médico obstetra, a médica, foi a Sandra, né? Como também encontrar uma doula que a gente acabou achando bem melhor, que foi a enfermeira obstetra, que pode fazer uma série de outras coisas que uma doula não pode, né? Aí eu queria que tu falasse dessa parte antes do parto. Dessa parte que dá apoio emocional, ajuda no pré-natal, ajuda a elaborar o plano de parto, ajudar a vacinar a parturiente, a gestante, em relação à violência obstétrica, essa parte toda aí, que você deve ter pincelado. O que faz uma enfermeira obstetra que pode ajudar a gestante nessa hora aí? É interessante a experiência de vocês nessa questão dessa troca, né, de profissional, porque o sistema que a gente vive tem levado muitas famílias a realmente meio que fazer uma peregrinação, realmente de procurar um profissional que se adequa ao que eles estão buscando, né, querendo. E vocês sentiram isso na pele, né, tiveram que buscar o outro profissional, porque o princípio é esse mesmo. Se o casal está se informando, está estudando, consegue ter um entendimento correto do que é um parto natural, o casal vai buscar profissionais que vão dar esse suporte mesmo. E essa preparação, esse antes, né, desde a escolha da equipe, é muito importante. Eu costumo dizer, né, que o parto ele começa na gestação e pode ser até antes da gestação, quando já planeja e tal. Então, desde antes de gestar, esse casal já pode também estar buscando essa preparação para o parto. A gente ficou no finalzinho, né? Foi no final. 45 de Isso. Uma coisa que é interessante a gente pontuar até é que eu, pelo menos, né, eu já tinha ouvido falar sobre doulagem, sobre esse acompanhamento, sobre a importância. Eu já tinha visto o Renascimento do Parto, até antes de apresentar para o Thiago assistir pela primeira vez, mas eu acho que eu fui um pouco desarmada também quando a gente estava com esse primeiro obstetra, porque as consultas seguiam todo
o template, o padrão ali de questões técnicas, exames pedidos, isso e aquilo, e em momento algum a gente havia, ou ele havia abordado via de parto. É uma coisa que simplesmente ia passando, eu esperei pensando, em algum momento a gente vai chegar numa consulta para falar sobre, mas não vinha, não partia dele também. E aí, no primeiro momento em que a gente começou a entrar em detalhes disso, que a gente citou isso, e aí a gente abordou essa questão da presença de uma doula, a presença de alguém apoiando, é que a gente percebeu que a gente já estava no lugar errado, né? Não funcionaria ele daquela forma. E aí a gente resolveu buscar troca de obstetra, e foi aí que a gente te conheceu. E uma coisa interessante que eu até comentei com o Thiago é que, como foi mais pro final da gestação, no meu caso, eu acho que o aconselhável é que as pessoas busquem mais no começo, né? No final, é exatamente você construir a confiança. Pelo menos com você, eu acho que a coisa aconteceu, fluiu de uma forma boa, que mesmo no final, mesmo num tempo mais reduzido, eu acho que a gente conseguiu construir uma confiança ali, porque a gente se expõe, a gente fica vulnerável, a gente está vulnerável ali, e também tem a questão de pudor, o medo de ficar nua perto de alguém desconhecido, alguém que eu não confio, né? Então essa parte toda é importante, essa construção de confiança com quem vai guiar. Mas até que a gente teve um tempo bom, né? Deu. 2 meses, eu acho. Vocês conseguiram. Porque que acontece? A sociedade que a gente vive aqui no Brasil é muito aquele padrão dessa consulta tradicional, né? De se limitar muito à parte técnica. Ver exames, mede barriga, ausculta, faz exames, tchau, até a próxima. Né? Então. Às vezes eu acho que é como vocês, né? Achavam, não, a consulta é assim mesmo, vai chegar uma hora que ele vai falar sobre essas questões, mas infelizmente muitos profissionais não têm esse olhar, às vezes não tem essa formação. Então, quando às vezes a virada de chave parte pelo casal mesmo, quando o casal vê, não, eu preciso de um suporte maior. Então, quando o casal realmente busca informação, exatamente, né? quando busca informação, que vê que existe outra forma desse pré-natal ser conduzido, de que a preparação é extremamente importante, que não é só esperar chegar o dia do parto e vamos ver o que acontece. Então, o próprio casal, ele vai sim buscar um outro profissional, que foi o que vocês fizeram. Né? E a enfermeira obstétrica não é uma colonoscopia, não. Né? É muito mais humanizado, é uma coisa mais do coração, assim. Exatamente. Tem outras coisas. E a enfermeira obstetra, assim, em todo esse cenário, ela se torna uma profissional que tem uma grande relevância, porque a nossa formação, ela já parte muito desse princípio, dessa visão mais holística, né, de olhar a mulher como um todo, de olhar o marido, o parceiro, de olhar aquela família, né? O marido participar Isso, também, né? totalmente. Então, uma coisa do marido ficar na sala de espera, eu tenho medo, não vou entrar. Hoje a gente foca muito da inclusão do marido desde o pré-natal, essa questão da preparação, pelo menos é muito meu foco também, porque o parto não é meu, né? Essa história, eu faço parto. Não, quem faz o parto é quem está parindo. Então, se quem vai parir... facilitador. Eu vou estar ali, ajudar vocês na direção, tirar dúvidas, toda essa preparação para que vocês consigam, de fato, aquilo que vocês estão almejando, que é ter uma experiência positiva de parto. Então, a enfermeira obstetra, nesse cenário, ela se torna muito importante, porque, além de todo esse olhar técnico... Ela casa os dois mundos, né? A gente faz toda toque, a gente faz toda essa parte técnica no pré-natal e acrescenta toda essa preparação para o parto. Né? Tanto a parte física a gente orienta, como muito também a parte emocional, que é extremamente importante, porque parto é algo extremamente mental. Então, acaba que a enfermeira obstetra, ela consegue abordar tudo. E a parte mental não só antes, como durante. Se a mulher já chega preparada, a mulher e o marido chegam preparados para todo um cenário, entrando agora um pouco na violência obstétrica, todo um cenário de coisas que podem acontecer, eles já estão mais ou menos... Eles já ficam mais ou menos ligados, assim, atentos. Talvez isso aconteça e nesse script eu posso seguir por esse outro caminho aqui, porque foi orientado. Exatamente. E é importante também frisar que é muito bom ter uma equipe, né? Quem pode. Infelizmente, o sistema obstétrico que nós vivemos faz com que haja uma seletividade, ou seja, o casal, a maioria, para realmente garantir que vai ser respeitado no seu processo de parto, precisa pagar para isso, precisa contratar, né? Então, tem uma tendência a cesárea, né? Então a gente diz, infelizmente, porque... horário da equipe médica.
todas as mulheres, todas as famílias deveriam ter isso resguardado, né? Saber que vai chegar na maternidade e vai ser respeitado, vai ser bem amparado. Cultural também, porque se vendeu essa ideia de que a cesárea, Isso. antigamente só rico fazia, então agora se pobre pode fazer, é uma conquista. Exatamente, é tipo uma conquista, né? Então, nós somos extremamente cesaristas, intervencionistas, de uma forma geral, e a quantidade de profissionais realmente que sabem dar uma assistência fisiológica, uma assistência respeitosa, ainda é muito pouca aqui no Brasil. Aumentou, né, ao longo de todo esse movimento pela humanização do parto e do nascimento, principalmente com o renascimento do parto, né, que vocês assistiram. Então, desde lá houve muitas mudanças, mas a gente ainda precisa evoluir muito. E o casal, quando ele contrata a equipe, mas ele precisa se preparar justamente para o que você disse, chegar com a mente pronta no seu processo de parto, entendendo minimamente as coisas, para conseguir identificar uma violência. Porque quantas famílias são violentadas e anos depois, às vezes, é que vê uma coisa e isso aconteceu comigo, isso é violência. Interioriza aquilo, às vezes, como a maioria das pessoas que sofrem violência de outras formas, né? Entende, não, aquilo foi parte culpa minha, eu não entendi, eu não soube fazer, eu não estava preparado, e se culpa, né? Isso. Adiante que vai entender que sofreu violência. Ou se não, culpa o parto, né? Por isso, o parto normal é a ovelha negra. Às vezes em Deus médico cenário, também, né? Nossa, aquele cara lá salvou, se não fosse o doutor tal, é Deus na terra. Se não tivesse me cortado, se não tivesse empurrado minha barriga, se não tivesse puxado meu filho. Tava quase morrendo, meu filho, o médico foi lá e quando a gente vai analisar, muitas vezes não é isso, né? Então, o parto normal se tornou algo extremamente mal visto. E os casais, quando querem tentar, são o quê? Altamente criticados, né? Você é louca, vocês são doidos, não sei que invenção é essa. Porém, quando estuda... Pra que sofrer à toa? Mas, quando estuda, que foi o que aconteceu com vocês. Se vocês começaram a estudar, se informar e começaram a entender que realmente o melhor caminho é tentar uma via natural. Agora, com a equipe preparada, né? Para ser um processo respeitoso e experiência positiva. Aproveitando esse link, já que a gente já tá falando, a gente acabou focando bastante em violência obstétrica, queria que tu falasse da tua experiência que, em consulta, você relatou para nós, brevemente, né, que você também sofreu violência obstétrica no episódio. Isso. O seu filho, né? Isso. Se você quiser falar... Enzo Samuel tem 6 anos, fez agora em janeiro. E na época que eu engravidei dele, eu era doula e estava fazendo a minha formação enquanto enfermeira obstetra. E, enfim, tinha uma certa bagagem já de conhecimento, e minha opção inicial era ter um parto domiciliar, né? Eu não me vi em outro ambiente para parir, então tinha a equipe, na época a equipe Florescer, que eram enfermeiras maravilhosas que eu confiava muito, e iniciei meu processo de trabalho de parto e tal, tudo maravilhoso em casa, mas acabou que já no segundo dia de trabalho de parto, eu precisei ser transferida, porque parou contração, meu filho não se posicionou bem, não descia na pelve, então havia uma necessidade de algumas intervenções, né, que seriam mais hospitalares. Então, fui transferida. Essa transferência, tipo, já mexeu muito comigo, né? Porque eu saí daquele ambiente que eu estava me sentindo extremamente segura, que era a minha casa. A gestação inteira pra fazer em casa. Eu não tinha na minha cabeça um ambiente hospitalar, né? E fui para a maternidade porque realmente precisei ir para a ocitocina sintética para voltar à contração, que eu já estava com dilatação completa e parou a contração. Mas aí meu filho realmente não desceu na pelve, a gente fez exercício e tal, não desceu. Então tá. Vamos precisar de uma cesárea. Cesárea para isso, vamos fazer. Só que o que aconteceu é que o fato de eu ser uma transferência de um parto domiciliar, uma doula, inclusive a instituição que eu fui, eu tinha sido doula por mais de um ano lá, voluntária. Então, muitas pessoas ali me conheciam, né? E também porque eu já estava com mais de 42 semanas, que para muitos profissionais isso não pode acontecer, mas eu estava sendo bem cuidada. Voluntária por um tempo, ano e pouco. Um ano e pouco, fui voluntária na mesma instituição. Já era conhecida. Mas isso no mau sentido, você quer dizer. Conhecida como doula, só que infelizmente, tem muitos profissionais que acabam que não gostam, né, da presença da doula ali, então... Era mal vista. Acaba sendo mal vista. E fui para cesárea, só que o que eu não imaginei é que eu iria sofrer tanta violência quanto eu sofri na minha cesárea. Então, esses fatores que eu citei foram uns, então, as médicas, até algumas pessoas da enfermagem ficaram criticando que isso é invenção. As pessoas vinham falar a mim, mulher, isso é coisa de novela, esse negócio de parar em casa, não sei que invenção é essa. Ela falou isso?
Sim, não só uma pessoa. Com você Sim, no momento do no parto. momento do parto. A enfermeira falou, a médica? Pessoal da enfermagem e pessoal da medicina, né? Médicos Nossa. e pessoal da enfermagem. Não invente isso mais não. Se você for outro filho, não invente ter. Você ali sofrendo, eles falando. Se Como fala, quem diz, viu? Bem feito. não queria, eu tava com minha doula, né? Eu tinha 2 doulas, mas entrou só uma, porque só pode entrar uma. Entrou Sandra, tinha Larissa também que ficou fora. Aí não queriam ficar botando terra para a Sandra entrar na cesárea, mas é garantia por lei a doula estar na cesárea também. Teve que brigar, hein? Então teve que ter uma pequena discussão. Na verdade, antes da cesárea, eu sofri uma violência obstétrica grande na admissão, porque não deixaram o pai do meu filho entrar comigo. Eu entrei sozinha, né, na triagem. Então a gente chegou na recepção para eu entrar, então a mulher vai para uma triagem para ser examinada, para definir se vai internar ou não. E Mas essa era aquela coisa parte... de só entra mais uma pessoa, tem que escolher a doula ou o marido? Não. Ou foi sozinha? Porque, tipo, até internar, a mulher, ela ficava sozinha. E isso, a lei do acompanhante, né, na época, não dizia isso, que a mulher tinha que entrar só. Então, o pai do meu filho teve que chamar a polícia, eu lá sozinha, a doula... A polícia foi lá. A polícia foi lá. Quando a polícia chegou, aí foi quando já estava meio que internando. Inclusive, foi a doutora Sandra que me recebeu. E a doutora Sandra pedindo para liberar o marido. A enfermeira pedindo. Ela é pró. Libera o meu marido entrar para ficar com ela. E o pessoal lá que estava na portaria lá, sem querer deixar, não só pode entrar quando liberar a internação. E isso foi pela lei, isso não existe. Só que eu estava assim... Mas na portaria, isso. Na portaria. Não era atendente. Isso, exatamente. Com a médica a orientação falando... que eles recebiam, e muitas maternidades até hoje é assim, a mulher vai sozinha para triagem até definir conduta. Se decidir internar, aí é que libera o acompanhante, e isso está totalmente errado. E eu senti na pele o estado de vulnerabilidade que a mulher sofre, né? Porque eu tinha ali todas as informações na minha cabeça, eu sabia que ali estava, a lei do acompanhante não estava sendo cumprida, mas eu não tive forças nenhuma para falar. Eu acho que eles já fazem de propósito. Que é dividir para conquistar, né? Exatamente. Ela tá cheia de pessoas aqui apoiando ela. Então ficam com raiva, ficam com raiva. Separar. Faça essas pessoas e coloca ela sozinha lá, que lá a gente faz o que a gente quiser. Aí a fotógrafa, minha amiga, que também é doula, que também tinha sido doula voluntária lá, conseguiu entrar por esse fator, que ela já era doula lá, então ela ainda conseguiu entrar por outra entrada para poder ficar comigo. Nossa, teve que fazer Isso. Então, assim... burlar o sistema, Isso. Né? Aí quando a polícia chegou, foi na hora que liberou, de fato, a internação, aí o pai do meu filho... Com a polícia eles liberaram. Coincidiu, né, a chegada da polícia com a liberação. Não, aí subiu, foi coincidência. E, enfim, subimos, tanto eu disse, meu Deus, como a mulher fica vulnerável, né, numa situação de violência, porque ali eu não conseguia falar para requerer, lei, não sei o quê, mas como o pai do meu filho também estava bem instruído nisso, ele, quando viu que não ia deixar entrar, vou chamar a polícia, né, e fez o que realmente deveria ter sido feito. Imagina se você não tivesse a instrução, não tivesse... Ele tinha ficado fora, sozinho. Isso, exatamente. E aí na cesárea em si, quando já a equipe... que fez a minha cirurgia, né? Não foi, né, doutora Sandra, infelizmente. Ela não estava no horário para ir para o bloco, na hora que eu fui para a cirurgia. E fizeram, assim, um terrorismo, literalmente, com o nascimento do meu filho. Né? O meu filho, quando me abriram, tinha mecone, que é aquele primeiro, que chama cocô, né, do bebê, o primeiro cocô do bebê. E aí eu lembro que a médica, o pai do meu filho estava sentado ao meu lado, né? Tem o risco de aspirar esse mecone. Isso. Né? Mas até então a ausculta sempre boa, né? As meninas auscultando direto, enfim. Todo o tempo que eu fiquei em casa, que foram 1 dia e meio, sempre tudo normal, tudo ótimo. Aí quando a médica abriu que viu que tinha mecônia, chamou o pai do meu filho, venha ver, assim, já bem alterado. Veio, olha isso aqui é grave. Seu menino pode ir pra UTI, não sei o quê. Né? Aí já fez, assim, um terrorismo. Só que que é o que eles fazem. Que é o que eles fazem. A minha doula estava comigo também. Quando eles querem levar... Isso. Quando eles querem fazer, eles fazem bem. Aí tirou meu filho, né? Quando meu filho nasceu, ele não chorou realmente, efetivamente na hora, mas eu sabia que ele estava bem. Aí o beicinho estava do lado, eu virei a cabeça para olhar a pediatra iniciando meio que massagem, alguma coisa assim, mas ele estava bem, ele estava reativo e eu vi. Então, o meu olhar técnico ali me ajudou a ficar calma, né? Porque como eu tinha estudado e estava me preparado, já vivia muito na prática isso. E aí começaram a dizer que o menino estava em sofrimento, a pediatra foi dizer que ele podia ficar com sequela neurológica, assim, coisas absurdas mesmo. Que era melhor ir por um neuro, que ele poderia ficar, que achou ele rígido. Não tinha nada disso. Aí eu olhei pro pai do meu filho
Eu disse, ele está bem, não se preocupe. Ele está Despreparo, bem. né? Porque eu não consigo conceber na minha mente que eles façam isso por maldade, né? Eles fazem Eu isso também porque é não isso que eles consigo. aprendem na faculdade, não é possível. Não botaram pele a pele, porque segundo ela ele não estava bem, ainda levou para outra sala, aí o pai foi junto, mas tipo assim, antes de terminar a cirurgia já trouxeram. Então isso quer dizer o quê? Que ele estava bem, né? Porque um bebê que não está bem, ele não vai com poucos minutos retornar para a mãe. Ele fica por pelo menos 1 hora, né, em observação, em berço aquecido, todas aquelas. Então, fizeram todo aquele cenário também, né? Fizeram procedimentos que eu não queria que fizesse. E ficaram. Provavelmente você tinha um plano de parto. Tinha o plano de tudo. parto, isso, descobriram. E eu lembro que quando eu estava naquela salinha de recuperação pós-anestésica, vinham médicos que eu nem conhecia. Ah, deixa eu ver quem é ela. Tipo assim, a doula que queria parir em casa e não deu certo e o menino quase morreu. Então a história que ficou foi essa. Né? Então. Aí você o tempo todo como se estivesse sofrendo assim um revés, assim, uma revanche, né? Não, o povo Um vinha. revanchismo um atrás do outro. Isso, as pessoas vinham e diziam, mulher, que invenção, eu lembro de tu, não sei da onde. Eu operada lá. E Vencemos. E não invente mais isso, Então, assim, foi muito desgastante, foi uma experiência muito difícil para mim. É tanto que até hoje eu não consegui escrever o meu relato, porque eu sempre tenho que voltar para vivenciar tudo isso. Porém, todos esses anos, já fazem 6 anos, né? Eu já ressignifiquei muito, né? E hoje eu consigo compreender que tudo que eu senti na pele hoje é uma fortaleza para que eu ajude as famílias a não passarem por isso, né? Por isso que eu bato tanto na tecla da informação. Se informe. Porque por mais que não consiga contratar uma equipe, a gente vai para o plantonista, vamos, mas a informação, ela vai ajudar muito, né? A vencer um pouco essa violência. Não consegui vencer tudo, até porque eu não esperava, né, uma cesárea tão cheia de violência como foi a minha, e reiterando que cesárea ela deve ser respeitosa, né? Não é porque vai para uma cesárea que vai ser de todo jeito, vai ser aquele procedimento cirúrgico apenas. Ali é o nascimento de um filho, né? A chegada de um filho tão esperado por aquela família. Até quando é cesárea também tem procedimento minimamente humanizado. Isso, então muitas coisas a gente pode não tá fazer. Um cisto, né? Isso. Porque como no meu caso eu precisei ir para uma cesárea, ok, tá, vou. Não relutei aí. Quando eu vi que precisava, vou. Não tenho mais o que fazer. Mas aí, por que tanta violência? A maneira que eles trataram assim, né? Por que tanta violência, não né? faz lugar nenhum. Se exatamente. alguém na rua me trata dessa forma, na minha casa, sai da minha casa, por favor. Exatamente. Assim? Tá me destratando evidentemente. E assim, infelizmente, os profissionais, eles não ficam nem com a consciência pesada por tratar as famílias dessa forma, porque eles não conseguem enxergar as sequelas que as famílias carregam, principalmente a mulher. Né? Por quantos anos as mulheres carregam sequelas? Muitas vezes para toda uma vida. Né? Então, assim, elas conseguiram tornar o nascimento do meu filho totalmente diferente do que eu imaginei. Foi um momento, assim, que na hora eu não consegui nem explicar. Eu não consegui ter a emoção que eu queria ter tido por todo o contexto que foi armado ali, entendeu? E você vê uma coisa, né, que vou dizer que bacana, mas que bacana que você, ao invés de internalizar isso e guardar e ficar silente, você abre a boca e você age para tentar fazer com que isso seja diminuído ou não aconteça com outras mulheres. Isso é demais. Isso é demais. A gente vai ressignificando. Ajudou a gente. Né? Aí minha meta é essa, porque as famílias têm experiência positiva de parto. Vamos falar do durante. Durante o parto. Queria falar sobre a sua atuação. Eu estava lá, então, né, sou uma testemunha viva, e acho que a Ariana vai poder ajudar bastante também. Que eu lembro que teve muito suporte emocional, você conversava com ela, palavras de apoio, motivação, vai conseguir, tá quase, calma, fazia massagem. Algumas massagens parecia que era até carinho, não parecia nem massagem, assim. Algumas eram firmes, outras pareciam carinho, caramba. Que legal, né? E também massagens analgésicas, musiquinha. Não colocou a parte aromática porque eu sou alérgico. Mas atrapalhou nessa hora. Eita, eu tinha esquecido. Lembra? Teve esse fator mesmo. Vou ficar com uma crise de asma. Mas tem isso também. Queria que vocês falassem dessa parte. Quer que eu segure ele um pouquinho ou ele tá quietinho? Tá no peito. Então beleza. Vocês podem escorrer um pouco pra essa parte. Deixa eu só voltar um passo aí, que foi... Assim, o plano era ter o parto totalmente natural, né? Só que a gente ficou... A bolsa não chegou a estourar,
mas eu estava tendo perda de líquido, né? Eu sempre fico na dúvida do assento, aí se é bolsa rota, bolsa rota. E aí, só voltando, o fato da Thay ser enfermeira obstetra que estava acompanhando facilitou, porque existia uma dúvida, realmente está perdendo, realmente a bolsa está com algum furinho, e ela conseguiu fazer esse exame, que às vezes é muito mais difícil conseguir um horário com obstetra para isso. A Thay avaliou, entrou em contato, né, com a obstetra para a gente tomar a decisão de vamos internar, ficar em observação, aguardar para ver se as contrações começam naturalmente, Aproveitar para comer ou entender se a gente vai precisar de fato fazer a indução, né? E aí foi isso, assim. Então, essas orientações também para não haver um desespero de bora, porque em qualquer outro lugar poderiam falar, tá vazando, vai perder muito líquido, já tem que fazer a cesárea. Né? Não tem essa coisa de monitorar, de tentar tranquilizar, de ver que tem tempo ainda, pode ser que ainda as contrações iniciem, né? E aí a gente conseguiu aguardar. A gente se internou, se colocou, acho que foi bom ter ido, a gente foi à noite, até para a gente assim, sentir um pouco o ambiente também, né? E aí acho que por um lado até facilitou. A Thay comentou da experiência dela, eu vejo experiência de outras pessoas também que chega, vai preencher papelada de triagem. E aí a gente chegou e levou um bom tempo preenchendo. A nossa sorte é que não existiu urgência. Mas até. A sorte é que tava vazio. Né? Isso. Absolutamente vazio, tava até meia luz lá. E Se mesmo... tivesse fazendo um talo de vela, dava pra fazer de tão vazio que tava. E mesmo assim demorou. Mesmo assim demorou para preencher. A gente chegou, nós fomos atendidos ali para preencher tudo, entregar plano de parto e tal. Mas mesmo assim demorou, porque acho que os quartos da maternidade estavam todos ocupados. Eu fiquei internada inicialmente num quarto que não era da maternidade. E aí subi no outro dia, depois que já tinha dado um prazo ali. Então a gente decidiu que iniciaria a indução. E aí era uma parte que, quando a gente se prepara e lê, a gente sempre pensa só no caminho feliz. Sim. Que seria acontecer naturalmente, iniciar as contrações naturalmente. Eu tinha dúvidas sobre, vou ter que usar a ocitocina, né? Eu tinha esperança de sentir a dor de forma mais natural. Até porque o pouco que eu sabia é que, teoricamente, a ocitocina sintética talvez fosse uma dor maior do que a natural, porque não é tão fisiológico, né? Não é... E aí, a gente começou ali, a Thay foi acompanhando, ajudando ali, apoiando no momento em que ia aumentando. No começo eu achando que não, por enquanto não senti nada. Levou um tempinho até eu começar a sentir as contrações. E aí na hora que começou eu pensei, poxa, agora é para valer. Né? E aí a Thay apoiando ali, me orientando, esperando que eu fizesse as escolhas também, dando as sugestões, mostrando os caminhos, mas me dando espaço para escolher. Quer uma massagem, quer ir para o chuveiro, quer tentar na bola, auxiliando ali em posições que amenizassem um pouco ali a dor para realmente a gente conseguir suportar e seguir em frente, né? Porque alguém sem uma orientação desse tipo, acho que na primeira fisgada, a primeira dor, já vai pedir uma cesárea, já vai pedir anestesia, né? Então, acontece muito. Esse suporte físico e emocional, né, na hora do parto é extremamente importante. E quando eu falei, né, mais no início, que infelizmente as pessoas, na grande maioria, precisam contratar, óbvio que tem muitas maternidades que são boas, que tem doulas lá, que tem uma equipe boa de enfermeiros obstetras, que tem uma equipe boa médica também, né, que tem esse olhar, que tem essa preparação para esse suporte físico e emocional, eu sei que tem, mas a grande maioria ainda não. Então, as mulheres, quando se encontram sozinhas, é como você disse, elas vão... Às vezes já dá vazão só aquela dor, só focar na dor, e para conseguir chegar até o final é muito difícil. Então, o uso de métodos não farmacológicos de alívio da dor é extremamente importante. Aí, a enfermeira obstetra tem na sua formação, né, também todas essas ferramentas para a gente conseguir ir oferecendo, sugerindo à mulher para tornar esse momento mais prazeroso, né, e menos doloroso, porque quando a gente fala em parto normal, as pessoas, Deus me livre, tem o medo da dor. Então, a dor é como se fosse um grande vilão, só que ali a gente sabe que a dor, ela existe, ela é real e ela é extremamente necessária, mas só que a forma que ela é vivenciada pode ser totalmente diferente. Não quer dizer que é um sofrimento. Então, o uso dessas ferramentas, né, desses métodos... Na vida, tudo tem dor antes de uma conquista. Tudo. Você quer passar no vestibular, quer ir na faculdade, vai doer estudar antes.
Você quer passar no concurso? Vai doer. Você Isso. quer ser bem-sucedido na sua carreira? Vai Isso. doer. Você quer ser musculoso? Você quer ser um lutador? Vai doer. Pra ter uma conquista grande. Quer a maior conquista que ter um filho? E não quer ter Exato, dor nenhuma não antes quer disso. Então, se não faz sacrificar sentido. em nada, né? Sempre tem, pra o que você quiser na vida. É. Vai ter dor antes pra ter uma conquista depois. É. Vai ter. E parto é o sacrifício do próprio corpo, né? E quando a gente consegue, a mulher tá gostando de uma massagem, tá tornando esse momento menos intenso, né, em relação às sensações dolorosas, ótimo, né? Então a gente vai oferecendo e vai E as ajudando sugestões de essa mulher posições de também. posições. Porque senão vai ser que nem o pessoal vê em filme e na Globo e em novela. É a mulher deitada, barriga pra cima, perna aberta. Pronto. Que é a posição pior pra parir do que É ele ali. totalmente antifisiológico, né? Então, a gente dá esse espaço que a mulher precisa, deixar ela à vontade para ir vivendo e sugerindo e oferecendo, ótimo. Tem mulher que não quer nem que a gente toque nela, né? Que o nosso suporte vai ser de outra forma. E ótimo, a gente tá ali justamente para estar ao lado, para observar, né, e para fazer algo conforme a real necessidade para a mulher. Então, todas essas ferramentas vai tornando o processo melhor de ser vivido, né? A aceitação mental é melhor também. Então, isso é um fator bem diferencial na assistência. Uma doula não pode fazer massagem, sugerir posições no momento? Ou poderia? Pode. A Só a doula, doula poderia. só Qual a a diferença? doula. O que uma enfermeira obstetra, o que você fez ou poderia fazer? Uma das coisas que eu sei é, como é que chama? Manipulação? Como é que é? Manobra. Manobra. Sim. Uma das coisas que a Sandra falou, nossa, que bom que a Thay vai estar lá, porque desatualizada em questão de manobra, tô me atualizando aí, e eu sei que a Thay manja, a Thay sabe, né? Essa eu sei que é uma das coisas, mas essa aí, pode explicar um pouquinho sobre a manobra, a importância de saber, ter alguém que saiba ali, né, pra resolver o problema que acontece no momento ali, e outras coisas que a enfermeira obstetra pode fazer que uma doula não poderia fazer no momento. A doula, ela vai prestar o suporte físico e emocional no parto, né? Antes do parto, toda a parte informacional de preparação para o parto. Isso. Então, no parto, a doula é exclusiva para todos os métodos não farmacológicos mesmo. Massagem, uso de repouso, uso de óleos, posições também, exercícios, vários exercícios. Então, na formação da doula, ela aprende tudo isso também. Qual o diferencial para a enfermeira obstetra? Toque. Que a enfermeira obstetra, isso, a enfermeira obstetra, junto a todo esse suporte físico e emocional, a enfermeira obstetra também faz toda a parte técnica. Ou seja, a gente vai ficar escutando, monitorando, né, o bem-estar do bebê e da mãe, toda essa parte mais clínica mesmo, mais do profissional. A enfermeira pode fazer toque, na hora do nascimento, questão de manobra, se o bebê tiver uma distócia de ombro, ou seja, o ombro ficar impactado, a gente consegue ajudar também a resolver junto com o profissional médico. Aquele negócio que os leigos falam, eu sou leigo, né? Que o bebê tá de coisa pra baixo, Pélvico. Tá saindo, isso, pélvico. Ah. Isso, tá saindo pelos pés, né? Consegue fazer manobra ou não tem como fazer? Vai sair, se vier pélvico, vai nascer pélvico. Nasce Aí pélvico. Isso, aí a equipe que tá ali precisa ter conhecimento de Porque o leigo posições. pensa, vou esperar. O leigo às vezes espera 2 semanas a mais, porque vai que ele desvira. Pode acontecer, mas se o bebê já tá nascendo e realmente vem de pezinho, de bundinha, aí o que a gente vai fazer vai orientar boas posições para dar uma abertura melhor na pelve. Eu estudo bastante o Spin Babies, que é uma técnica que a gente usa desde a gestação, né, para ajudar esse bebê se posicionar bem, que trata muito do equilíbrio corporal, de dar espaço para esse bebê conseguir se encaixar da forma adequada. E no parto, a gente também, às vezes, é um bebê que entrou um pouquinho errado na pelve, como aconteceu com o meu filho. E a gente consegue fazer uma série de exercícios que pode ajudar muito a corrigir essa posição e esse bebê nascer, entendeu? Então, muito esse olhar técnico chegar no dia. Isso, da biomecânica da pelve. Então, a enfermeira obstetra, ela acrescenta muito esse olhar técnico também, né? Então, E é uma segurança pra mulher, porque é evidente que a médica não vai ficar o tempo todo na sala de parto com a parturiente ali, com a mãe, né? Não vai ficar. E nenhuma maternidade, mesmo sendo particular, ela não oferece, né, uma enfermeira obstetra que você chega lá em trabalho de parto, quem vai ser a enfermeira obstetra que vai ficar comigo? Eu comecei a atuar muito como enfermeira no início da pandemia.
né? O medo dessa questão de ir para o hospital, principalmente cedo. Então, como o meu trabalho se inicia em casa, quando o casal consegue ficar em casa, então eu fico o máximo tempo em casa com o casal e fazendo tudo aquilo que estaria possivelmente sendo feito na maternidade. De dar escuta, de manter a segurança e tal. E no início teve muito essa... Caso queriam você restringir. ficou com a gente no hospital, mas você... Se tivesse entrado em trabalho de parto em casa... E se ela quiser em casa também, fica também. Isso, exatamente. Quando o casal planeja um parto domiciliar, né, que eu também trabalho com isso, aí a gente faz todo o planejamento para um parto em casa também. Aí no início as maternidades queriam que restringir a entrada da enfermeira obstetra, porque como a gente não tem uma lei, não tem uma regulamentação que dê livre acesso às maternidades, infelizmente, né, porque era para ter, queriam restringir. Só que aí que começaram a ver que realmente eles não têm profissionais para ficar um para um. Né, ele fez, então é melhor deixar a mulher entrar com a sua enfermeira, que, né, o processo flui melhor e é até melhor para eles lá, né? Alivia eles, né? Com muito sobrecarga. A gente ajuda toda uma equipe, a pessoa formada, tudo ok. Então, por que essa proibição, né? Se a gente estivesse trazendo funcionário extra para aquele dia ali, né? Pelo menos para aquela. Exatamente. Mulher. Eles estão no bônus, né? E eu acho que a comparação bacana da mulher ter uma enfermeira obstetra, parturiente, no momento do parto, é uma academia. A diferença, nunca treinei com personal, mas eu sei que, obviamente, deve ser melhor, né? Você tá treinando com um profissional que sabe cada movimento, que sabe a melhor forma de fazer exercício e tal. Ou treinar, tá aqui a sua ficha de treino, vai lá e boa sorte. Embora, Vai se machucar, não vai treinar direito, não vai dar bom resultado, vai desistir. Vai desistir. Que é o que a mulher faz. A mulher, sem um suporte técnico, às vezes sem uma enfermeira obstetra, chega lá, ela pode assistir 100 filmes do estilo lá do renascimento do parto, mas ela chega sem suporte nenhum. O marido já tá apavorado, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Socorro. A maioria dos homens ficam muito assustados. Qualquer coisinha que acontece que o médico, a equipe médica queira levar para uma cesárea, ela vai desistir, que é a mesma coisa do treino, ela vai desistir, porque não tem profissional técnico ali. Não, segue esse caminho, faz isso daqui, muda essa posição, agora essa massagem. E são coisas que você foi fazendo e o tempo foi passando. Se ela tivesse simplesmente deitada na maca enquanto tudo ia acontecendo, não ia acontecer. Não ia aguentar. Tanto que foi muito rápido. E quando aconteceu, eu pensei, mas já? Já vai nascer. Eu tava preparado para durar umas 10 horas isso daqui, mas já? Do lado todo pronto, com câmera aqui, câmera aqui, câmera aqui. Vários anos. Vários anos. Vou postar tudo no canal, eventualmente vai aparecer tudo no canal. Vai levar um tempo. Muita coisa, muita coisa. Você já tinha participado de um parto com tanta câmera? Não. Você assustou? Já teve com fotógrafo, né, profissional, mas o próprio pai, eu digo, rapaz, ele veio todo preparado mesmo, viu? Arrasou. Tudo filmado, segundo por segundo. Isso também é Isso problema é maravilhoso. né? Isso. Não deixa que filme, não deixa que isso. Aí quando tem uma equipe que já tá ali, aqui que você conhece, né, como era o caso, a gente já tem uma intimidade, então, enfim. Conversei com a Sandra antes, a Sandra falou que podia. É um momento, né? Então, quando o casal quer registrar tudo, por que não? Aí, às vezes, fala, pode entrar o fotógrafo, mas aí o pai sai. Nossa, Aí a doula sai. A enfermeira sai. Eu acho que isso entra também numa questão... Quem deveria dizer que pode ou não também... É claro, depende do espaço, as pessoas que estão ali atuando, ajudando de alguma forma, elas precisam se deslocar, movimentar, pegar alguma coisa, às vezes precisa ter alguma agilidade. Então, realmente, a presença de um número grande de pessoas pode atrapalhar. E também presença de um número de pessoas que estão ali, mas que a pessoa, a gestante, né? No momento que está parindo, não sei o nome, parturiente. Né? Ela pode se sentir desconfortável e esse estresse também atrapalha o desenvolvimento ali do trabalho de parto, né? Mas o que acontece em relação às pessoas, que geralmente vai ter o acompanhante, aí se a mulher tiver um enfermeiro obstetra ou uma doula, e fotógrafo. Geralmente são 3 pessoas, né? 3, 4 pessoas e a médica, né? E há essa restrição, mas o que é que eu vejo? Por exemplo, um cenário de um hospital público. Às vezes tem 10 pessoas dentro de uma sala de parto. Uma sala pequena. Aí proíbe, não pode entrar acompanhante. Às vezes, tanto o pai quanto a doula é garantia por lei, né, no SUS. Aí, por muito tempo, e hoje em vários lugares ainda acontece querer barrar essa história. A sala é pequena, tem que entrar o pai ou a doula. Mas entra 4, 5, 6 estudantes, não sei quantos profissionais de cada área, sem nenhuma necessidade. Isso.
Né? Para Não assistir, autorizei ser literalmente, para assistir. ser rato de... Fica aquela questão, vai nascer. Pronto, aí vem um enxame, como se fosse um enxame de abelha. Aí todas essas pessoas, elas podem estar ali no ambiente que não foi pedida autorização à mulher para ver o parto da mulher, que é algo extremamente íntimo. Tá Mas exposta, aí uma né? pessoa que ela queria que estivesse, né? Aí não ficam querendo deixar. Então, será que realmente é porque não tem espaço? Né? Quando a gente vai analisar na prática, a gente sabe que não. É porque, na verdade, gostam de tirar os direitos das mulheres. Né? Sim. E não proporcionar o melhor para a mulher no momento Você do não parto. precisa dizer isso, não precisa nem confirmar ou não confirmar, porque você é profissional da área e pode se comprometer. Mas eu posso porque eu não sou coisa nenhuma. E se não ser coisa nenhuma, é muito bom. Né? Dá uma liberdade. Eu tenho pra mim que essa coisa de querer impedir o registro, e não é só para o parto, é para qualquer procedimento, é para se proteger. É para se proteger, porque é muito processo, os médicos levam muito processo, e nesse caso do parto, muitas vezes faria sentido, né? Faria sentido, teria o porquê de processar. Eles querem se defender, se proteger, que aí fica uma palavra contra a outra e no mínimo diminui o valor da indenização. É isso, eles querem se proteger para poder fazer o que eles bem entenderem e Isso. serem aqueles reis, né? Você não precisa confirmar, viu? Porque Não, mas fica à vontade não pra é nesse não ir problema. nessa onda aí. Mas realmente proíbem, porque acabam que tem condutas que não são adequadas, né? E que muitos casais têm consciência de que não são, que principalmente são violência obstétrica. Porque, por exemplo, eu jamais vou proibir um pai de tirar foto, filmar. Pode todo o procedimento, pode me filmar, pode tirar foto. Até porque se eu estou fazendo tudo certo, conforme não? as evidências científicas, é uma prova para mim, inclusive. É para mim. Né? Mas é minha imagem. Mas estão todos de máscara. Se tiver alguma coisa que fique na dúvida ali, não, pronto, tem foto, né? Vamos ver as fotos, então ali também vai me proteger. Então se eu sei que eu estou fazendo o certo, que eu estou fazendo o melhor e o que é correto, segundo o que eu estudo, me atualizo, porque eu vou ter medo de foto e Que a gente filmagem. estava antes de trocar, antes de fazer toda a revolução de equipe, vamos trocar tudo, ele também era contra, lembra? Lembra? Ele falou, não, ó, se ocorrer natural, coisa que ele não queria, ele estava querendo marcar cesárea e o caramba. Mas ele pontuou, se ocorrer natural, pode tirar foto. Filmar ele não sentia vontade, né? Mas se fosse para cesárea, não poderia nada, segundo ele, né? Então, segundo ele, não poderia filmar, ele já queria marcar cesárea e ele já queria trazer o filho dele para participar, a mulher dele para participar, enfim, ia fazer na casa dele praticamente. Infelizmente, cenário é esse. Não conseguem entender que o parto é um evento familiar, um evento ali íntimo e é algo extremamente, assim, animalesco mesmo, né? Que quanto menos pessoas estranhas estiverem com essa mulher, com esse casal, melhor será a experiência. E animalesco, eu lembro vocês falando pra ela se soltar. Se solta, você é muito racional. Pode gritar. E ela tava com vergonha de gritar, com vergonha de... Não era bem vergonha, né? Mas a gente fica meio travado. Eu tô sentindo dor e a tendência Querem se travar. é travar. Isso. E, na verdade, no momento que eu comecei a gritar, foi até mais pro finalzinho, eu vi que realmente o gritar trazia mais alívio. Né? Compensava, jogava, distribuía ali. Aí porque no parto, assim, a mulher ela precisa desligar o racional. A gente não vê um índice de cesáreas no reino animal. Né? Já parou para pensar nisso? Por quê? Não vê um índice de cesárea no reino animal? E um grande fator bem determinante e importante é porque os animais são irracionais. Então, a irracionalidade é o que fazem com que eles consigam realmente parir e saibam que o processo é aquele mesmo. Deixa guiar pelo instinto. Né? Né? É instinto. Vou sentindo e vou fazendo. E uma coisa ruim do humano no parto é justamente a racionalidade. Porque o que precisa acontecer? Desligar o racional na hora do parto. E ela é muito cabeçuda. Né? Racional. Por isso que toda a preparação mental que a gente faz, né, na gestação é importante. Porque se for para deixar fazer tudo na hora do parto, vai bugar, porque o parto é um jogo mental. O cérebro, na hora do parto, ele vai estar lançando mecanismos de defesa por existir a dor da contração. Porque para o cérebro, toda dor é dor. Não existe uma dor boa. Então, cérebro quer evitar a dor, né? O cérebro vai lançar mecanismo de defesa, né? Então, porque é duas coisas. Uma, sobrevivência. Segunda, evitar a dor. Exatamente. Então, quando ele lança mecanismo de defesa, aí a mulher tem que dizer para o seu próprio cérebro, não, tá tranquilo.
essa dor é necessária, tá boa pra mim. Então, como é que ela vai dizer isso? Com toda a preparação que ela fez, e na hora ela vai conseguir ressignificando, com pensamentos positivos, a equipe, o acompanhante, a gente fica sempre falando, né, positivamente. Acho que você lembra, a gente sempre repetindo frase positiva, tá dando certo, você vai conseguir, tá tudo bem, tá ótimo. Então, isso vai dando força. Então, ela consegue acalmar o cérebro. Aí sim, ela, inclusive, a sensação dolorosa se torna menor, porque ela vai estar tranquila. Agora, se a mulher está desesperada, aí a sensação dolorosa, ela aumenta, se torna irreal, inclusive. Né? Aí, por isso que a gente vê tantos relatos, Deus me livre, que eu não quero mais parto normal, quase morria, não sei o quê. Existe mesmo essa sensação de morte, porque é uma morte, né? Morre aquela mulher que não vai existir nunca mais, né? E vai renascer essa mulher mãe, transformada com a vivência que ela tá tendo. Mas o desespero associado ao sofrimento, muitas vezes a gente vê porque tá tendo muitas intervenções que não deveriam existir. Né? Aí tira toda a naturalidade do parto. E buscar uma coisa agora que eu vi, duas palavrinhas aqui que eu botei depois no script. E aí eu lembrei que a gente optou por não fazer isso, mas eu acho que você faz, que muita gente vai achar legal. Eu acho até que seria bem bacana para algumas pessoas, né? Que você também é formado em teologia. Tô fazendo, tô né? na metade do curso. E é cristã bem praticante, né? Sim, sim. E aí eu li por alto que tem algumas gestantes que gostam de ter acompanhamento com bênçãos cristãs ou bênçãos, sabe, que envolva a religião, que envolva um aspecto religioso, sim. até durante. Uhum. Como é que é isso daí? Já fez isso? Já, assim, a gente sempre respeita, né, a religião de cada família. Eu sou cristã protestante, mas jamais eu vou chegar para a família e querer, né, colocar ali a minha crença, os meus princípios, enfim, respeito. Já acompanhei famílias de todas as religiões, inclusive ateu, né? Então, enfim, tem nenhum problema, a gente respeita totalmente. Mas aí acompanho muitas famílias que também são bem cristãs, praticantes, evangélicas, católicas, e elas pedem muito, né? Elas levam orações escritas, a playlist às vezes é composta de músicas só cristãs, então elas pedem isso, tá? Minha playlist é essa, eu quero só música cristã. Já teve vários partos de a gente fazer uma oração, né, que o casal pede e tal. Então, assim, o que eles for pedindo, a gente vai organizando para realizar tudo que eles desejam na hora do parto, né? Agora, assim, obviamente... Mano, tá estudando teologia ajuda, né? Isso, ajuda. Quem quer ir nessa linha. Isso, porque assim... Nem que seja obrigado. Não que seja obrigado, Mas quem queira deve ser uma maravilha, isso, porque exatamente. faz um pouco de fundamentação. Assim. Isso, já teve famílias que... eu saber, né, que são cristãs, praticantes, acreditam na Bíblia e tal, de na hora do parto, assim, começar a querer gerar um desespero e a gente entrar com versículos que elas tinham escolhido previamente, que é tudo que dá força à mulher, legal, que faz sentido para ela. Então, como é uma coisa, acaba que para mim é tranquilo, porque é o que eu acredito também, né? É a fé que eu professo. E eu vejo o parto como algo extremamente espiritual. Não é só uma coisa carnal, física, né? Eu acho que transcende isso. Então, é algo extremamente espiritual, divino. Para mim, assim, a obra é uma das obras mais perfeitas de Deus. Toda aquela arquitetura de gestar e você vê uma criança nascendo, enfim, para mim é um milagre, né? É um milagre da vida. Então, eu sempre sigo a linha que eles desejam, eu respeito. Agora, obviamente que também não vou ferir meus princípios, né? Se tiver... Pronto, eu já lembrei de um casal que acabou a gente não acompanhando o parto, enfim, teve uma intercorrência, mas eles tinham uma visão bem diferenciada, eu não lembro, uso de alguma erva, alguma coisa assim e tal. Não, aí foge. Aí meio que queria assim, a gente queria que vocês também usassem esse chá na hora. Aqueles negócios de chá santo daime. Pronto, aí já é outro... com o bebê. Na hora do parto, queria que a equipe fizesse o uso, então, enfim, então aí fere um pouquinho, né? Eu posso estar viajando aqui, mas eu acho que em querendo seguir uma linha religiosa, ou de crença, qualquer coisa que seja, tentar dar um match com uma enfermeira obstetra, ou até só doula, se a pessoa não quiser enfermeira obstetra, né? Isso. Mas que siga a mesma linha, ou então nada, né? Isso. Com você foi nada, né? Exatamente. Ou seguir a linha cristã. Vai ser difícil eu falar pra você, não, olha, eu sou muçulmano, então vamos agora rezar pra lá.
Aí não dá. Você não sabe nem que direção fica a Meca pra fazer isso. Como é que faz, né? Não sei. Isso. É tanto que no meu perfil lá Dá um match, tem né? dizendo que eu sou cristã. Dá um Porque, match. realmente, se tem uma família que quer outra coisa, vai ter profissionais para isso também, né? Então, realmente, eu até indico. Não, então, vamos indicar, eu indico outra profissional que vai lhe ajudar muito mais do que eu. Mas eu acho legal que é uma opção isso daí. Entendeu? É Eu uma acho legal, opção. nunca tinha imaginado desenvolver isso. Pra mim tá bem interligado. É isso, a gente tá chegando no final já. Eu queria pontuar rapidinho aqui sobre os projetos do qual você faz parte de um monte, né? Então eu queria focar em dois só. Fica no próximo podcast os outros. Queria focar primeiro no Coletivo Ciclos. O que é esse Coletivo Ciclos? Qual a importância do atendimento multidisciplinar? Qual é a diferença? Quais são as vantagens para gestante? Então, o Coletivo Ciclos, ele nasceu ano passado. É um projeto que passou alguns meses sendo gestado por mim e por duas amigas médicas, né, Marita e Érica. As duas também fizeram universidade lá aqui na UFPB, né, Universidade Federal de Medicina na UFPB, e a gente se conheceu nesse mundo da obstetrícia, né, então nossa amizade, ela começou no mundo da obstetrícia mesmo, então a gente pensa da mesma forma, trabalha da mesma forma, e elas são, graças a Deus, médicas fora da curva mesmo, extremamente diferenciadas. Então, a gente decidiu juntar o útil ao agradável, né, já que a nossa linha de pensamento é igual, e fundamos o Coletivo Ciclos, né, que é uma equipe, nós somos uma equipe em que a gente cuida da mulher em todos os ciclos da sua vida. Então, não é só focado em gestação, parto e pós-parto, mas desde a menina que está começando a entrar na menstruação, que está começando, crescendo mais, desde a fase idosa, que está entrando na menopausa. Então, assim, em qualquer ciclo da vida, a gente consegue dar o suporte, né? Tanto Érica quanto Marita. Ajuda os pais, então, naquela conversa. Isso, sim. Tem todo um olhar, é uma consulta totalmente diferenciada, inclusive, né? Para além de só fazer um citológico, de prescrever um anticoncepcional. Então, a gente vai trabalhar planejamento familiar, todas as questões hormonais. Então, as meninas, elas são muito mais experientes, né, nessa parte hormonal. Então, a gente se juntou justamente para conseguir abranger todas as mulheres, né, em todos os ciclos. Aí a gente atende consultório. Marita hoje se encontra em Brasília, mas aí ela está muito na teleconsulta. E de tempo em tempo ela vem para cá para fazer consulta presencial. E a gente ainda vai lançar vários outros projetos também dentro, né, da equipe. Elas é gineco, não? Érica está se formando em ginecologia e obstetrícia, fazendo a residência no HU. Aí as duas são médicas da família e comunidade. Então, aí abrange... dá para acompanhar a mulher, como você falou, da pré-adolescência até o fim da carreira. Então, a consulta que precisar, enquanto mulher, a gente tem todo o suporte para dar. E o nosso maior foco é justamente ter esse olhar diferenciado, poder oferecer uma consulta olhando a mulher como um todo. Então, assim, o nosso pós-consulta que a gente faz, a nossa precisão de pós-consulta, abrange tudo, a gente conversa sobre tudo, né, da vida da mulher, porque tudo isso vai influenciar nessa parte hormonal, nessa questão de vida como um todo da mulher. Que legal. Eu não sabia que era tão abrangente assim, que bacana. E o outro projeto seu é o Gentle Birth. Tem que escrever na tela, né? Que eu sei falar inglês, mas aí fica... Gentle Birth. Não sei muito, não. Gentle Birth. Gentle Birth Brasil. Eu já ia falar Brasil. Isso. Brasil. O que é isso aí? O Gentle Birth, assim, foi um curso que foi um divisor de águas na minha vida, né? É um método de preparação mental para o parto. Temos aqui, não é do Brasil, né? Mas temos aqui Mona Lisa e Marcela. São as profissionais que estão à frente, e elas trouxeram esse curso aqui para o Brasil. Então, esse curso forma profissionais para conseguir preparar os casais mentalmente para o parto. Por isso aí, temos workshops também, que a gente foca muito nessa parte mental, que inclusive não serve só para o parto, vai servir para a vida. Né? Porque, enfim, a gente tem uma mente boa, é importante para tudo, né? Então, para mim foi um divisor de águas, porque quando eu fiz o curso, eu vivenciei todas as técnicas e tal. Então, aprendi muito. E elas também têm aplicativo, tem apostilas que são direcionadas para os casais que querem meio que entender como é o processo, se não tiver uma instrutora por perto para ajudar. Então, o método humanizado. Gentle Birth é parto gentil, isso, parto gentil. Então, como tudo é aqui na cabeça, né? Como
parto também na cabeça, então é o que o casal mais precisa, é a preparação mental para o parto. Então, nesse curso vai ter todas as técnicas e ferramentas, né, o kit de ferramentas que esse casal pode criar para vivenciar da melhor forma o parto e ter uma experiência positiva, que a meta é essa, ter uma experiência positiva de parto. Mas e isso, como é que é isso aí? A pessoa assina um plano ou é gratuito? Tem o Como é plano que é? do aplicativo, o aplicativo ele meio que vai lhe guiando na preparação. Tem vários áudios, trabalha muito mindfulness, afirmações positivas, outros métodos. E como eu sou instrutora, então Aplicativo, mensalidade, a pessoa isso. vai consumindo aquele Vai conteúdo. consumindo, e assim, ajuda muito mesmo. Tem mulheres, hoje muita gente sofre, né, de ansiedade, então consegue, assim, controlar literalmente a ansiedade, a espera para entrar em trabalho de parto. Então, vai ser um processo que vai acalmando a mente, e inclusive, quando chega no trabalho de parto, muitos casais estão totalmente tranquilos, assim, bem zen mesmo, porque a gente ensina, inclusive, técnicas que vai fazer com que o cérebro viva antes do acontecido na realidade. Então, isso vai trazer uma tranquilização ali para o cérebro, para que no dia do parto esse casal consiga estar bem mais tranquilo, confiante no controle mesmo do seu É processo. uma oferta de um conteúdo sistemático organizado, né? Isso. Porque a gente fez num modo meio louco, perdido, Foi, assim, foi. randômico, né? Ah, renascimento do parto, esse artigo, esse não sei o que. A gente Os foi materiais, a Thay pincelando. mandou também no É, e-mail bastante material. mas isso aí Tudo então é como não conseguiu, sistematizado. né, ter toda a gestação, fazer, então quando consegue fazer o workshop, ele é bem mais intenso, geralmente são 2 finais de semana, mas aí a gente dá todo o conteúdo em 2 finais de semana, mas aí a partir daí o casal continua estudando. Shop é Isso. outro produto, então. É tudo que tem no curso, de uma forma como se fosse um intensivo. Tudo Que que a tem no gente- app, no curso, mas mais. mais intensivo, E personalizado, né? Porque é ao Isso. vivo, né? E na prática e tal, é muito bom. E tem em qualquer estado da Eu Federação acho que Brasileira? todos os estados temos instrutoras. Aqui, eu acho que só tem eu e mais uma profissional. Mas eu acho que quase, se não tiver em todos, mas quase todos os estados nós temos instrutoras formadas também. Fica a dica. É, Deixar na tela para todo mundo aí. Cada momento é que a gente ótimo. menciona alguma coisa. É E ótimo. é isso, como é o primeiro podcast da gente, eu achei que a gente ia meio que dar uma patinada. Eu, principalmente, porque eu que tô tentando guiar, né? Mas o tempo tá quase acabando já. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês Faça. agora. Posso? Faça. Eu quero saber como, assim, resumindo, né? Passou esse tempo, acho que vocês já processaram, pelo menos a maior parte do que vocês viveram no parto. Vocês sentiram que foi um divisor de águas? Como é que foi essa vivência de parto? Valeu a pena toda a mudança, né? Já quase no final aí de tudo que vocês viveram antes. Então, valeu a pena viver todo esse processo, preparar. Foi realmente uma experiência positiva? Ou vocês ainda estão nesse processamento? Ladies first. Para mim foi super positivo, assim. A gente tem aquela coisa de se frustrar com algumas coisas, igual eu falei, eu queria ter sentido naturalmente ali a dor, mas são coisas que fogem ao controle. Eu acho que para cada intercorrência você apoiou, a Sandra apoiou e a gente teve soluções gentis ali para tentar colocar de novo as coisas no curso, né? Mas para mim, o que realmente me tocou, eu acho que assim, pelo que eu já tinha lido, o que eu tinha visto e tal, do que aconteceu comigo, eu acho que foi no lugar. Eu me senti super feliz porque eu senti que foi bom pro Thiago. Eu acho que ter proporcionado, assim, o fato de colocar ele para poder sentir também um pouco do que a gente sente, eu acho que foi um grande diferencial. Sabe, às vezes eu vejo as fotos ali dele chorando, de pegando. Então, assim, é difícil, porque eu sei que para os pais é mais difícil. Tá ali, a gente está o tempo todo, tá na barriga, a gente está sentindo, a gente tem os nossos momentos de emoção. E eu sei que na hora que o bebê está saindo ali é o momento que cai realmente a ficha do homem. Então, ter o parceiro podendo participar, tá ali junto e fazer parte disso, eu acho que para mim é a coisa mais fantástica, sabe? Poder incluir, poder dividir um pouco a felicidade com outra pessoa e imaginar que ela está conseguindo sentir aquilo que a gente consegue sentir ao longo ali da gestação. Pra mim, assim, eu
Durante o parto, durante a gestação, mudou todo o conceito que eu tinha sobre gestação. Eu era contra parto normal, era a favor da cesárea. Quase tudo que a gente aprendeu, eu tive que reaprender, porque eu culturalmente aprendi de outra forma. Eu era totalmente do lado que eu chamo de galera, do povo. Totalmente daquele lado lá. O médico supremo, segue o que o médico tá falando, ele sabe o que ele tá falando, ele não vai fazer uma coisa que seja para favorecer mais a ele do que a você. Fique tranquilo. Mudei totalmente o meu conceito, assim. E para mim foi bem importante porque eu falo com a mulher, eu falo com a Ariana, né? Que no ano que eu perdi uma pessoa que era muito importante para mim, a pessoa mais importante para mim, que era minha mãe, meses depois veio outra pessoa que é mais importante para mim, que é meu filho. Então foi o meu ano mais triste, meu ano mais feliz, assim, foi bem importante para mim. E tô aprendendo agora o que que é não viver mais para si. Coisa que eu sabia na teoria que isso acontecia, todo mundo falava, e eu concordava, deve ser mesmo. Mas concordava de forma racional, deve Eu ouvi ser. falar. Vamos ver, né? É. E realmente agora isso acontece. Acaba que ele tá sempre em primeiro lugar, ele saiu com a babá, agora a gente tá com o babá, né? Faz uma semana. E ele saiu com a babá pra ela conhecer, Melhorinha. para conhecer Na portaria do prédio. pra conhecer o marido dela, que é o porteiro, nosso amigo também, de Apino. E aí eu sempre achava bobagem quando as mães diziam, nossa, meu filho vai dormir uma primeira noite que dorme fora, tô apavorada, pelo amor de Deus, tá uma pessoa conhecida, para de frescura. Que mulher frescurenta! Pelo amor de Deus, tá com a criança o tempo inteiro, só uma noite, que exagero, que gente exagerada, né? Aham. O menino saiu 5 minutos depois, eu tava nervosíssimo, eu olhava na janela, será que ela não levou ele pra piscina, será que ela levou ele pra passear, não era pra sair, vai queimar. Mas, meu Deus, já passou 20 minutos, pra quê? Tanto tempo lá, e eu apavorado, eu não conseguia fazer mais nada. Eu andava pra um lado, andava pro outro. Quando eu fui mencionar, falar com ela, ela disse, vem cá, vamos pingar na portaria Ele assustou que viu que eu tava tranquila. e vamos dizer que tá na hora da forma pra vir de uma vez, não aguento mais, o que tá acontecendo? Ela, não, tá tudo tranquilo, mandaram foto pra mim aqui já, pra mim ninguém mandou nada. Por isso que você tá calmo e eu tô nervoso, então mudou tudo Muda nesse tudo. sentido, assim, sabe? O bichinho mexeu com a É, gente. filho muda a gente e para mim sempre muda pro lado bom, né? Então a gente tem a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, né? E eu vejo vocês assim com uma parceria maravilhosa, assim. Eu amo quando eu acompanho casais assim que são tão parceiros, né? Que se amam de verdade. Essa parceria é muito importante, principalmente Isso para a mudou, mulher, né? O casal muda. É, O muda. casal muda. Então, assim, eu via muito o seu suporte maior sendo nele. Então, vocês sempre conversavam para fazer todas as escolhas, né? E a mudança de rota, por exemplo, de precisar iniciar uma ocitocina sintética, que não era o que vocês queriam, mas aí vocês estavam juntos, então conseguiram entender que essa mudança de rota era necessária e nem por isso seria uma experiência ruim. Então, isso é muito importante, saber que a gente vai organizar tudo do jeito que a gente deseja, mas aí possa ser que alguma coisa precise mudar de rota, mas que o desfecho pode ser maravilhoso do mesmo jeito, como foi, né, para vocês. E parte da divisor de águas, eu sei que foi na vida de vocês. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte de todo esse processo, de ter ajudado, né, sido uma colaboradora para ser uma experiência positiva, né, isso é a minha maior recompensa. Especialíssima pra nós. Tanto que a gente quis fazer esse podcast. É uma brincadeira, o canal. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas o principal foi pra ter um relato, ter um registro de pessoas que foram especiais. Muito E bacana. você foi uma das mais especiais. Muito bacana. Obrigado por tornar o nosso momento Eu que o agradeço. mais bonito e o mais bacana possível. Eu aprendo muito, cresço muito com cada casal que eu acompanho e vocês me estimulam a estudar cada vez mais, a ser um profissional, um ser humano cada vez melhor. Se quiser falar alguma coisa, palavras finais. Acho que é Tatá. isso também. Super agradecer, né? Por estar. Agora eu tô aqui com um presentinho na mão. Tudo veio da melhor maneira possível, assim, igual eu falei antes aqui. Eu acho que eu consegui sentir. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de sentir confiança, assim, ou de me entregar, ou de me expor, sabe? De me desnudar, literalmente, na frente de quem eu não conheço, sabe? E você me passou super confiança. É questão técnica. A cada momento que a gente ia nas consultas ali, mostra o vídeo, você fala, às vezes você tocava, examinava. E eu pensava, nossa, eu acho que a primeira consulta, não sei o que você fez, eu até comentei com o Thiago, nossa, eu não sei, me passou uma tranquilidade. Eu senti que eu estava em boas mãos, assim. Cada vez que a gente ia pra consulta era um bom dia, era um bom momento. Que bom. E agora eu vou te dar um abraço pra uma despedida Com certeza. temporária por agora. E o Afonso vai ter o registro também. Muito feliz de estar com vocês nesse Valeu por tudo, tem que estar aqui.
Obrigada a você. Espero que a gente se veja mais vezes aí. Sim, Colocar sim. sim, pode ficar Fique à vontade. sentada. Deus abençoe muito. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar até o final do podcast. E provavelmente daqui 1 ou 2 semanas vai sair o próximo vídeo com as outras 2 pessoas que colaboraram muito com a nossa história do parto do Afonso. Obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigada.